O tema de Apocalipse costuma ser um checkmate para os crentes da mensagem quando eles são confrontados a respeito das incoerências e controvérsias ensinadas por William Branham. Tanto que normalmente o melhor argumento que eles conseguem ter para rebater é dizer que não precisa ser explicado, já que Apocalipse é apenas para os revelados compreenderem. Então vamos começar com a seguinte contextualização. Os crentes da mensagem de modo geral creem que o William Branham foi o sétimo anjo celestial trombeteiro de Apocalipse. Nós sabemos ao ler a Bíblia que existiram anjos terrenos na história, assim como também houveram anjos celestiais e eles sempre foram diferenciados. E quando vamos ler Apocalipse 8, nós percebemos o quê? Que os eventos desse capítulo são relacionados a coisas que ocorrem no céu. É só você abrir Apocalipse 8 começando lendo pelo versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, ou seja, no céu. No segundo versículo, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Eles estavam diante de Deus, eles estavam no céu, ou seja, esses anjos são anjos celestiais, anjos trombeteiros e não anjos terrenos. Então a incoerência já começa por aí. Tanto que há alguns pastores renomados da mensagem que reconhecem que de fato William Branham não teria como ser o sétimo anjo trombeteiro. Mas há muitos com a concepção errada, pegando Apocalipse 10:7, descontextualizando-o e jogando lá atrás para as eras da igreja. Isso tem gerado uma confusão, pastor Paulo, obreiros. Isso tem sido o pivô decisivo. Entre eles, inclusive, Edward Frank, que foi um crente da mensagem que andou com William Branham anos atrás e já falou isso em púlpito em Goiânia, deixando claro que apesar de ele crer que William Branham foi um profeta, sétimo anjo não tem como. Assim, os anjos das trombetas, eles tocarão suas trombetas após o arrebatamento, no tempo da tribulação, quando o dia do Senhor virá. Não no nosso tempo. Vocês têm que ler o que acontecerá quando vier isto. Os juízos afetarão, atingirão a terra. Mas então vem a promessa. Em Apocalipse capítulo 10, no versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, por favor, respeitem a palavra de Deus. Por favor, respeitem a palavra de Deus. 6 tocaram as suas trombetas. Só um virá. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. William Branham was a seventh church age messenger. Ele foi o mensageiro da sétima era da igreja. Not the seventh trumpet angel. Não o sétimo anjo da trombeta. But he is the seventh church age messenger. Mas ele é o sétimo mensageiro da era da igreja. Outro ponto muito importante em relação à revelação dos selos, dos quais os crentes da mensagem afirmam que William Branham revelou os selos para a noiva. Porém, quando nós vamos para Apocalipse 5, a partir do versículo 2, nós vamos ver a seguinte situação. Abre aspas, e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Quem está falando isso é João. E aí então, no 5, e disse-me um dos anciãos: não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. De quem que eles estão falando aqui, gente? Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu. Estão falando claramente de Cristo. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro. Quem era o cordeiro? Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu grande sangue no comprastes para Deus de toda a tribo e língua, povos e nação. Então, você percebe que a pessoa, o homem, o cordeiro digno de abrir o selo é Cristo. E aí quando a gente chega em Apocalipse 10, a partir do versículo 1, a gente vai ver o que? O anjo forte. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Quem que é esse anjo forte aqui de Apocalipse 10? É um consenso que está falando de Cristo. E lá descendo pro Apocalipse 8, vai dizer o seguinte, ó, prestem atenção, porque isso aí acabou virando doutrina da mensagem. E a voz que eu do céu tinha ouvido falar comigo disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Então, prestem atenção aqui. A Bíblia diz que quem pode abrir o livrinho é Cristo. Quem pode abrir os selos é Cristo. Em Apocalipse 10:8, a voz lá de céu diz para João tomar esse livrinho aberto de quem? Do anjo forte, que está ali, certo? Muitos crentes da mensagem dizem que isso é uma simbologia e que João representa a noiva. E quando João pega esse livro representando a noiva, é ele recebendo essa revelação deste anjo. E esse anjo forte seria quem? William Branham. Então, prestem atenção, porque eu já fiz um vídeo dizendo por que o grupo que acredita em William Branham como o absoluto é o grupo mais correto pelas mensagens. Porque, de fato, pela Bíblia, para poder abrir esses selos, abrir esse livrinho, William Branham teria que ser o próprio Cristo, porque a Bíblia diz que somente o Cordeiro tem acesso a isso. E se a noiva recebe essas revelações deste anjo, esse anjo que está entregando isso para João é o anjo forte. Então, William Branham teria que ser o anjo forte. Aí alguns vão dizer: ah, mas e Apocalipse 10:7? Apocalipse 10:7 está fazendo um aviso. Eu vou entrar já nesse Apocalipse 10:7 mais para frente para dar um checkmate final, mas não, Apocalipse 10:8 para baixo ainda está tratando com o anjo forte. Então, se você quer crer que João representa a noiva e que ele toma esse livrinho desse anjo, esse anjo é o anjo forte. Ou seja, se for Branham, o anjo forte, e você crê dessa forma, tudo bem. Você está crendo numa blasfêmia, mas pelo menos não está entrando em contradição com o ensino das mensagens, correto? E aí, seguindo na mensagem A Brecha, parágrafo 24, William Branham vai dizer, inclusive não foi a única vez, ele já falou outras vezes, que depois de Apocalipse
4 a igreja sobe, porque William Branham era um pré-tribulacionista. Então, ele cria que a igreja subiria e só voltaria a ser tratada em Apocalipse no 19. Agora, se William Branham foi o 7º anjo trombeteiro de Apocalipse, aonde que a trombeta dele, que seria a mensagem para a noiva, se encaixa? Afinal de contas, a igreja não estaria mais aqui, segundo o ensino que ele colocou. Então aí já nasceria uma incoerência gigante. Agora vamos dar uma colher de chá, fingir que ele se confundiu ou que isso não aconteceu. Vamos lá. Se William Branham for ou foi o 7º anjo de Apocalipse, trombeteiro, ele, por ser 7º, tem que seguir uma ordem, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, sexto, sétimo, ok? Aí eu te pergunto, esses acontecimentos das trombetas anteriores já aconteceram de fato? Porque vamos lá, Apocalipse 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Aí eu te pergunto, isso já aconteceu depois que o primeiro anjo tocou a sua trombeta? Eu já vi um pastor dizendo que isso representa o fim da natureza. Primeiro ponto, a natureza está se encerrando desde que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Afinal de contas, Deus amaldiçoou a terra, e também o ser humano se multiplicou, e conforme mais vai se multiplicando, mais ele vai tendo que usufruir da natureza, e mais a natureza vai chegando ao fim. Então não foi depois de uma suposta primeira trombeta. Mas vamos seguir essa lógica de que está acontecendo, não vai ser de uma vez. Vamos lá. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E aí, já aconteceu? Será que essa coisa que foi lançada ao mar também não é de uma vez? Tá chegando ainda? Tá lá em Plutão, aí vai chegando ali em Júpiter, logo chega na Terra? Será que é dessa forma? Se for a mesma lógica da primeira trombeta, não é de uma vez, vai ser aos poucos. Então pode ser que tudo aqui seja aos poucos, né? Se a gente for usar essa lógica entre aspas, né? Mas seguindo, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Será que tá chegando também? É que não é de uma vez, tá vindo ainda essa estrela, será? E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Pergunto pra vocês, já aconteceu? Apocalipse é um livro simbólico. Então me expliquem esses acontecimentos aí na história da igreja, na história da humanidade. Porque daqui a pouco vai ter um que eles tentam explicar, pra você ver que eles concordam que tem que seguir uma ordem. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Pergunto pra vocês, já aconteceu isso? A terça parte do sol, da lua, das estrelas? E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Muitos pastores pregam que os 3 ais são as 3 guerras mundiais, né, que viriam a acontecer. Quando o próprio versículo tá dizendo, é 3 ais porque falta 3 trombetas. Tá falando aqui, por causa das outras vozes dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Vamos para o Apocalipse 9. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E
abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu o seu nome era Abaddon, e em grego Apolion. Passado é um ai, tá vendo, ó, mais uma trombeta. Eis que depois disso ainda sobram 2 ais, mais 2 trombetas. Então eu pergunto, essa 5ª trombeta já teve esses acontecimentos aí? Você consegue me explicar quando, o que significa essa simbologia? Porque prestem atenção, a partir da 6ª trombeta é a que muitos pastores gostam de pregar. Por quê? Porque eles associam ela à Segunda Guerra Mundial, que veio justamente um pouco antes de surgir William Branham. Então eles mesmos admitem então que tem sim que seguir uma ordem, porque olha só, a 6ª trombeta, Segunda Guerra, logo depois William Branham passou a 7ª. Então vamos lá, ó. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então eles falam que era a Segunda Guerra Mundial, falam ali que esses anjos libertos aí do rio Eufrates seriam ali associados a comunismo, ao fascismo, ao nazismo, né? Enfim. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía de suas bocas. Porque o poder do cavalo está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos, certo? E aí a gente chega no Apocalipse 10, como eu já falei anteriormente, que vem o anjo forte, mas como a gente já leu, a gente já pode descer aqui para o Apocalipse. Vamos começar no 10:6? Apocalipse 10:6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e o que não haveria mais demora. Aí, ó, prestem atenção em Apocalipse 10:7, para vocês nunca mais ter dúvida nenhuma sobre isso. Apocalipse 10:7, prestem atenção. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos lá. Apocalipse 10:7 não fala sobre segredos, fala sobre segredo, no singular. Não fala sobre revelar, fala sobre cumprir. E mais do que isso, não é quando
quando o sétimo anjo toca a sua trombeta. Na verdade, é um aviso que ele vai tocar a trombeta, mas ele só toca essa trombeta no 11. Depois do que? Vamos ver aqui? Vamos lá, ó, Apocalipse 11 a partir do versículo 3. Olha só o que vem antes da sétima trombeta. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco, né? Aí descendo aqui, pra gente identificar quem são essas duas testemunhas, a gente vai pro versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Então, gente, ó, é depois das duas testemunhas que vem o sétimo anjo. E não só isso, a besta já vai estar, e a besta vai enfrentar as duas testemunhas. Eu te pergunto, isso já aconteceu para poder ter sido soado a sétima trombeta? Porque sabe quando vai soar a sétima trombeta? Apocalipse 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, olha só a falta de cronologia no ensino da mensagem quando a gente vai comparar com a Bíblia. Por isso que esse tema é checkmate, porque chega em Apocalipse, ninguém consegue explicar. Bom, aí claro, você pode ser de um grupo da mensagem desses pastores que já admitem que de fato William Branham não tem como ser o sétimo anjo trombeteiro de Apocalipse, porém que creem ainda que William Branham foi o sétimo anjo da era de Laodiceia, baseado nas igrejas da Ásia do começo de Apocalipse. Então, um pequeno resumo aqui porque William Branham também não foi anjo dessas eras. Primeiro de tudo, não se fala sobre eras em Apocalipse. Aquelas igrejas da Ásia, você pode ler, em nenhum momento é dito que elas eram eras. Pelo contrário, elas eram igrejas físicas, recebem cartas universais e atemporais com mensagens que servem até para os dias de hoje, não especificamente para determinadas eras. Então, por exemplo, vamos supor que a gente estivesse nessa era de Laodiceia. Então, os ensinos das outras eras especificamente para aquelas eras? Não exatamente, né? Por exemplo, em relação à igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor, é um ensino atemporal, universal. Não se dá nome aos anjos, aos mensageiros daquelas igrejas, é a mensagem que introduz isso. Não se coloca datas, provando mais ainda que não se tratava de eras, e foi uma ideia que William Branham plagiou de Charles Russell, dos Testemunhas de Jeová, e também de Clarence Larkin, onde ele copia ali então as datas e as ideias, e ele coloca sim um pouco das suas próprias ideias, o que torna tudo pior. Por quê? Porque ele coloca mensageiros, e aí temos grandes problemas, porque ele coloca que Paulo foi o mensageiro da era de Éfeso. Detalhe, não existe eras na Bíblia ali nessa questão das igrejas da Ásia, só para deixar claro, mas vamos supor que fosse mesmo o caso. Ele coloca que Paulo seria ali então o mensageiro, o anjo da igreja de Éfeso, da era de Éfeso. Só que Apocalipse está sendo escrito depois do ano 90, quando João está na ilha de Patmos. E Paulo já estava morto nessa época. Então, para quem que João estava escrevendo a carta? Para o anjo da igreja de Éfeso, dizendo que esse suposto anjo dessa era de Éfeso já estava morto. Você entende o problema que existe aí? Columba, nas datas que William Branham coloca, já está morto antes da era dele começar também. O caso de Paulo é pior, porque aí não tem como ele ter errado só a data, ele teria que ter errado o mensageiro. Então, não teria como ser Paulo. Em Columba, ele errou a data. Então você vê, olha só, sétimo anjo falando sobre isso. Nenhum desses mensageiros que ele coloca em nenhum momento falou que eles estavam vivendo em eras ou que eles eram mensageiros enviados baseado naquela igreja de Apocalipse. Só William Branham, convenientemente o último, sétimo, diz isso sobre eles. Irineu, que foi um dos que ele escolheu também, pregou contra a semente da serpente, doutrina essa que Branham trouxe. Então, um mensageiro contradizendo o outro. Quase todos, ou se não todos, não quero polemizar aqui, por mim foi todos, mas vamos lá, creram na doutrina da Trindade. E William Branham vai dizer que a Trindade é a marca da besta, e a Bíblia vai dizer que a marca da besta leva ao lago de fogo. Então pergunto, todos esses mensageiros aí dessas eras, que não tem na Bíblia, mas segundo a mensagem é eras, eles foram condenados então
ao lago de fogo por querer na Trindade, ou a Bíblia tá errada? Então, eu acho que é mais fácil o Brana ter errado ao dizer que a Trindade é a marca da besta, certo? E você vê que há inúmeras incoerências para acreditar. Primeiro, que as igrejas da Ásia eram eras, que esses eram os mensageiros dessas igrejas da Ásia ali, se fossem eras de fato, e de William Branham ser sétimo anjo dessa era, as inúmeras contradições e conveniências ali, de que olha, mas é conforme vai passando que a luz vai sendo mostrada, né? Porque existe essa desculpa, né? De que não, só o William Branham enxergou que era eras e que eles eram mensageiros, convenientemente porque ele era o último, mas é porque Deus foi abrindo os olhos aos poucos de cada um. Então a pessoa está basicamente dizendo que William Branham conseguiu enxergar algo que Paulo não enxergou. Meus parabéns, viu? É um contornocismo sensacional. Mas de modo geral é isso. O Apocalipse de Branham é um tema longo, mas depois que você dá uma estudada, você percebe que realmente é incoerente, é indefensável. Por isso que o melhor argumento que vão te trazer é que precisa de revelação. Tradução: não consigo explicar, então essa é a desculpa que eu vou ter que dar para não ter que admitir que eu fui enganado.